Galera, vamos lá, questão 8 aqui fala sobre genética mendeliana e também linkage ou ligação gênica, né, que não se insere na genética mendeliana. Então vamos explicar aqui sobre o que a questão aborda e respondê-la, certo? A explicação vai um pouco além da resposta, que não é tão complicada assim. O que eu quero trabalhar aqui com vocês é revisar de fato esse conteúdo. Beleza. A questão dá três situações, né? Situação 1, 2 e 3, e elas vão ser o norte aí para a nossa explicação. Na situação 1, a questão não falou, mas ela é de fato um exemplo da lei da segregação independente, que é a segunda lei de Mendel. Nessa segunda lei de Mendel, o que é que você tem? Você tem dois genes diferentes, botei aqui o gene A e o gene B, certo? Com seu Azão e Azinho, Bzão e Bzinho, respectivamente, e eles estão alocados em dois pares cromossômicos distintos. O locus do gene A, vamos dizer que é no par 1, e o locus do gene B, vamos dizer que é no par 2, certo? Com isso, quando você tiver seu processo de meiose, você teria 25% para cada um, sendo Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzão, perdão, Azão, Azinho, Bzinho. Fechando aí, né, 100% com um quarto para cada, beleza? Porque você está percebendo que eles não estão ligados, vão se recombinar aí, se combinar desse formato. Beleza, isso aí é o de praxe, todo mundo conhece. Pro caso 2, a gente tem o caso de uma linkage, de fato, certo? Quando a gente encontra uma ligação gênica. Tá aqui, ó, o caso 2. Deixa eu subir aqui a câmera, pronto. Onde você tem 50% para cada. O que aconteceu aí? Você tem dois genes no mesmo par cromossômico. O locus do gene A e o locus do gene B é nesse par cromossômico. Então, quando você passar pelas fases da meiose, você vai resultar aí, no fim, com 50% para cada. Por quê? Vamos lembrar que a meiose dá 4 células haploides, certo? Para a gente, então seria Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, 25% cada, somando aqui 50%, somando aqui 50%, certo? É isso que ocorre, por isso nós temos essas respostas de 50% para cada. Então você vê aí que não vale a lógica, né, da lei da segregação independente de Mendel. E para finalizar, a situação 3 que a prova deu para a gente aqui, com essa proporção bem diferente, ela é resultado de um linkage com crossing over. Por que o linkage com crossover? Você tem o caso de linkage, onde o gene A e o gene B estão no mesmo par cromossômico, certo? Ou seja, quando você gerar a meiose aqui, essa peça ela não se separa. Então vai formar Azão, Bzão, outra peça Azão, Bzão, Azinho, Bzinho vai formar duas peças cromossômicas aí também, certo? Formando esses 4 produtos como eu representei aqui. Só que vamos lembrar o passo a passo aí da meiose para entender como é que ocorre o crossing over. Na meiose, e assim como toda divisão do ciclo celular, a gente tem antecedendo as fases a interfase, né, a intérfase, onde você vai ter uma duplicação dos cromossomos homólogos, certo? Então, sua perna cromossômica aqui, seu braço cromossômico, Azão, Bzão, vai dar origem a 2 aqui, Azão, Bzão, Azão, Bzão. Assim como no caso do Azinho, Bzinho, você também vai formar dois braços aqui. E aí você entra, de fato, na prófase 1, certo? Vamos lembrar só uma coisa. Também na intérfase você tem a multiplicação dos centríolos, que são aquelas fibras que estão nos polos das células, formando todo um emaranhado aqui para dar caminho, digamos assim, para encaminhar aí, organizar essa divisão celular. Beleza, aí entramos de fato nas fases do ciclo celular. Primeira fase, prófase, certo? Segunda fase, metáfase, vamos lembrar, aquela fase da condensação máxima dos cromossomos, onde ocorre a cariotipagem, que é a foto, digamos assim, dos cromossomos. Terceira fase, anáfase, certo? Onde ocorre a divisão dos cromossomos homólogos, onde eles são puxados pela contração das fibras que os centríolos formam, certo? E a última fase, a telófase, ok? Então a gente está aqui na prófase 1, lá no começo, e na prófase 1 você tem uma fase chamada paquítano, certo? E isso também pode ocorrer na outra fase da prófase 1 chamada diplótano. Essas são as duas fases mais importantes da prófase 1, certo? Que tem essa característica particular de ser uma fase da meiose, uma fase do ciclo celular, mas que possuem algumas fases dentro dela.
E aí nessa fase do paquítano ou diplottano, certo, ocorre nos dois o quiasma, que é uma região do seu cromossomo, do seu cromossomo homólogo, vai ser trocado com o cromossomo homólogo vizinho. Então o Bzão, que é quiasma, né, desse braço, vai para o outro e o Bzinho vem para esse. Com isso você vai gerar aí isso que você pode encontrar aqui, ó, lá na diacinese, que é a última fase da prófase 1. Você encontra um produto final desse jeito, com esse braço que passou por um crossing over, certo? Que é uma permuta gênica, Azinho Bzão, Azão Bzinho, que não estavam presentes aqui, certo? Aí você vai ter todas as outras fases até gerar a divisão e a conclusão da divisão desses cromossomos aqui, né? Formando 4 produtos, como é característico de uma meiose, Azão Bzão, Azinho Bzinho, que são esses das pontas, tá vendo? Chamados parentais, porque eles não sofreram o crossing over. E aí os seus dois produtos recombinantes, que são os produtos gerados pelo crossing over, Azinho Bzão, Azão Bzinho. E você sabe que eles são os recombinantes por causa da frequência deles, somente 8,5% dos casos e 8,5% dos casos, entregando aí que eles são a exceção à regra, certo? Então pronto, isso aqui é o raciocínio que está por trás do linkage. É bom relembrar aí essas fases, certo? Isso é muito bom de você ter em mente, porque uma questão mais conteudista pode abordar isso aí, certo? E obviamente, indo para a resposta da questão, você vai ter ela na letra C, certo? Que fala o que, né? Dessa forma, concluiu-se corretamente que a recombinação gênica ocorreu nas situações 3, né? Pois o dihíbrido produziu tipos de gametas recombinantes como produto do crossing over, certo? Dihíbrido porque ele era Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ele era híbrido para os dois genes, certo? E na situação 3 foram produzidos gametas recombinantes, como eu expliquei aí, tranquilo? Aí vamos lembrar, né? As fases principais são prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Existem várias frases aí que criam decoreba em cima disso aqui. E a escolha sua melhor. Quinta-feira agora falaram muito bom em sala. Vou dizer aqui pra vocês, já para fazer aquele merchan, e quem quiser decora ela para prova. Pedro da mentoria ajudou na TRI. E aí ficaria, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Beleza? Então é isso, galera. Espero ter ajudado aí. Essa questão trabalha realmente com conteúdo bem difícil. E as explicações pontuou aí o passo a passo para você entender como é que ocorre um crossing over dentro de um linkage, beleza?